Abrir a Bíblia em Salmos 51, por favor. 51. Salmos 51, versículo 1, 2, 3 e 4. Em reverência à palavra, queria que todos ficassem de pé, por favor. Versículo 1, 2, 3 e 4, amém? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei. E fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Oremos ao Senhor. Pai eterno, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, que o Senhor nos dê sabedoria e graça, e que essa palavra, Senhor Jesus, penetre em nosso coração com toda a verdade e sinceridade que há nela, Senhor. Quebranta-nos, ajuda-nos e fortalece-nos, Senhor. Que teu nome seja glorificado em Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus, podeis sentar. Bom dia, gente. Feliz ano novo a vocês, né? Espero que vocês estejam bem. Creio que para muitos o ano novo não começou como esperado, né? Começou como deveria começar, da melhor forma possível. É assim que a gente quer, né? Que o ano comece da melhor forma possível na nossa vida. Às vezes muitos não têm esse privilégio de iniciar o ano da melhor forma possível. Mas Deus, Ele é Senhor sobre todas as situações, sobre todos os lugares e pessoas. Deus, Ele orquestra, né, todas as coisas, e Deus faz tudo aquilo que é bom para a sua plena vontade. Amém? Esse salmo ele foi escrito em um contexto totalmente terrível, não foi um texto que foi escrito nos melhores momentos. O Salmo 51 foi escrito por Davi no seu momento de mais dificuldade que ele assim passou. Foi no momento onde ele peca com Betseba e Deus o concede perdão, e mais diante desse perdão há uma confissão e um arrependimento. Existe um contexto que nós precisamos entender da melhor forma possível, que é qual, pastor? É nós olharmos para as pessoas e ver nelas uma confissão e um arrependimento sincero. Essa busca ela tem que ser verdadeira e tem que partir de nós. Mesmo que nós venhamos ocultar os nossos erros, as nossas falhas, assim que ele é revelado e colocado para fora, nós precisamos confessar ele e se arrepender publicamente. Por que, pastor, o senhor diz isso? Davi, quando ele peca com Betseba, ele faz nas escondidas, faz no escuro. E Deus diz a ele: aqui você fez em trevas, eu vou fazer em luz, vão pegar todas as suas mulheres e vou fazer com que todos saibam disso. E Deus leva Davi ao ridículo. Deus leva Davi ao ridículo. Mas se você olhar pelo lado bom das coisas, é que Deus não permita que um eleito viva na prática do pecado. Deus assim desmascara ele rapidamente, para que ele veja o nível de degradação de pecado que assim ele vive. E é isso, dentro da teologia bíblica e reformada, nós aprendemos com depravação total, que nós somos maus, que nosso coração é mau e quem nos sustenta é Jesus. E nós temos capacidade para fazer coisas
terríveis contra o nosso Senhor. Davi não foi diferente, porque o próprio Deus o tratou como homem segundo o seu coração. Davi foi um homem perverso, mau, sanguinário, mas Deus deu esse título a ele. E Deus nos prova que ele faz o que quer, como bem quer, na hora que ele quer e do jeito que ele bem entender. E antes disso, eu queria que vocês abrissem em 2 Samuel, capítulo 12. Por favor, depois a gente volta, tá? Para que você veja um dos pontos aqui muito crucial. Um ponto muito importante a ser tratado hoje pela manhã é que Deus levanta pessoas para nos repreender. Esse é um dos pontos muito importantes. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. Deus levanta pessoas para nos repreender. E muitas das vezes essas pessoas, elas têm isso que nós chamamos de profeta, mas é um profeta não como o fator neopentecostal faz, né? Quer dizer, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. O profeta bíblico, geralmente, ele vem para trazer a revelação do nosso pecado, para manifestar o nosso pecado. E quantas das vezes Deus já nos alertou sobre nosso 2 Samuel capítulo 12, tá? Quantas das vezes Deus já levantou o pastor naquela posição de profeta mesmo para dizer o nosso pecado, e assim às vezes a gente não escuta. Quem você conhece que é dessa forma, que já viu Deus falar várias vezes, de várias maneiras? 12:1, gente. 2 Samuel capítulo 12, versículo 1. 2 Samuel, está em primeira, é só passar para ir para a segunda. Só passar em capítulo 12, do 1 em diante, amém? Tem 1 Samuel e 2 Samuel. Primeiro, né? 1 Samuel e 2 Samuel. Quem achou, diga amém. Amém? Amém? E quantas das vezes a gente ver pessoas ser alertadas sobre o seu pecado, culto após culto, e as pessoas não fazem absolutamente nada. As pessoas esperam o pior acontecer, o público vir à tona para tentar tomar um rumo na sua vida. Foi assim com Davi. Quando tudo começou a desmoronar, Davi reconheceu o seu pecado. Mas ele reconheceu no seu pior momento, os momentos das suas dificuldades, aonde a Bíblia vai dizer daqui a pouco que a espada não ia sair da sua casa, e não saiu. E eu quero ler com vocês. O Senhor enviou Natã a Davi. Quem era Natã, gente? Um profeta. Observe um dos pontos aqui importante a ser frisado, é que Natã, ele é um profeta, Davi, um rei, e toda a autoridade do seu reinado estava na mão de quem? De Davi. Davi tinha um poder de matar esse profeta a hora que ele quisesse, porque ele tinha toda a autoridade para matar quem ele quisesse. Isso me lembra muito, me remete muito João Batista. Herodes, um homem político, um homem da política, e tínhamos João Batista, um homem de Deus. E o texto bíblico diz em Marcos capítulo 6, verso 20, que Herodes temia a João Batista, que João Batista era um homem justo e santo. Observe que hoje, se você colocar na balança, qual é o político que respeita um pastor? Que eles estão vendidos. Eles não têm mais a autoridade do Senhor para dizer a eles que eles precisam se arrepender de seus pecados. Deus tenha misericórdia da nossa nação. Deus tenha misericórdia. Natã, ele não se acovardou como profeta. Quando Deus disse, Natã, vá até Davi e o repreenda, ele não hesitou, porque ele não tinha nada a esconder a Davi. Quando você não tem o que temer, você não tem medo de dizer às pessoas aquilo que elas precisam fazer, porque aquelas pessoas não têm nada para falar de você. Quando você tem coisas, defeitos, falhas, pecados, você também não tem direito de falar nada de ninguém. Qual autoridade você tem para falar de alguém? Você faz pior. Já viu aquele ditado? Se você tem telhado de vidro, nós temos os nossos telhados de vidros, mas às vezes nós tentamos passar a mão na cabeça demais dos outros. Que não é para passar a mão, a gente passa. É assim ou não é?
É não, né? Nós somos tendenciosos a isso. Quem não merece, passa da mãe que vai ler, passa. É assim, não é? Davi, ninguém passou a mão na cabeça de Davi. Passou ou não passou? Não. Natan passou a mão na cabeça de Davi? Poderia babar Davi. Poderia dizer, Davi, você é meu rei, você é meu senhor, você é meu tudo, mas não. Na hora da repreensão, foi repreendido. Na hora de ser colocado na parede, Davi foi colocado na parede. Não importa o seu grau na sociedade. Tem que ser repreendido. Tem que ser colocado na parede. É um dever nosso fazer isso. Mas para mim fazer isso, eu tenho que estar com a minha vida no altar. Eu tenho que ser justo, tenho que ser santo. Eu tenho que ter a vida no altar. As pessoas têm que olhar para mim e ver um exemplo. Se elas não verem, elas nunca vão nos ouvir. E é assim. O Senhor enviou Natan a Davi. Quem enviou Natan a Davi foi Deus. Natan não foi porque ele quis, pelo seu próprio ego, mas ele foi porque Deus enviou. Natan foi falar com Davi e disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com seus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia em seus braços e ele a tinha como filha. Verso 4. Chegou um dia, um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas, ou um dos seus bois, para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Você acha que Natan estava enredando aqui? Que história? A própria história que Davi tinha feito com o esposo de Betseba, que era Urias. Ele só tinha sua esposa, Davi. Tu tinha quantas mulheres tu quisesse no teu reinado? A única que ele tinha, tu pegou para si e ainda matasse o rapaz. E Davi não se atentou à parábola. E no verso 5, eis que estende-se o ponto da hipocrisia. Quando você está na capa da hipocrisia, você mente chorando, dizendo que é verdade. Já viu gente assim? Que mente e chora para você acreditar na mentira daquela pessoa? Gente assim, misericórdia, é o próprio Satanás, gente. Todo mundo viu. Todo mundo viu. Não tem como você dizer que não é mentira. O que nos resta é uma confissão. O que nos resta é um quebrantamento. Isso em toda a esfera da nossa vida. Você vê uma fofoca. Foi você que falou, meu irmão. Você que falou, meu irmão. E às vezes as pessoas choram mentindo. Que nós chamamos, né, na vida prática de lágrimas de crocodilo, né? Nós não devemos ter pena de pessoas assim porque elas não se mostram arrependidas. É preciso Deus fazer o quê para nós confessarmos os nossos pecados? É necessário Deus nos esmagar a tal ponto para nós confessarmos os nossos pecados diante de todos. Você entende a gravidade do assunto? Que nós, como igrejas, que estamos debaixo do poder do Espírito Santo, selado com esse Espírito, isso não pode reinar em nosso coração. A primeira coisa que me remete é que quando uma pessoa assim é pressionada, a primeira coisa a se fazer é confessar os seus pecados, não justificar eles. Porque o que nós vemos é justificativa, justificativa, justificativa e nada de confissão. E a confissão, ela tem que vir embasada de reconhecimento da sua natureza, de quem você é, aonde você está, inserido ali naquele local. Quantas pessoas nós conhecemos que estão assim? Quantas pessoas, meu Deus, que precisam do Cristo Redentor, mas não querem. Louvam a Ele com os lábios, mas o coração está muito distante do Senhor. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Que fingem-se ser cristãos, que vêm à igreja, mas a vida não muda, continua da mesma forma, mentindo, enganando a si mesmo, vão ao inferno, gente.
Entenda uma coisa, o santo evangelho de Cristo é a coisa mais bela que o homem pode receber. É o tesouro que estava escondido, que veio revelado em Cristo Jesus. E nós recebemos por meio de sua graça, por meio da mensagem da cruz. A espada de Cristo veio em nosso coração e rasgou nosso coração. Mas algo de incrível também acontece de forma dupla aqui. Existe uma dualidade que nós precisamos colocar na mesa. E que é isso, pastor? A palavra de Deus tem o poder de mudar vocês, de transformar vocês e levar vocês mais e mais aos pés de Jesus. Porque é isso que o Evangelho diz. De transformar a mim e a você todos os dias em santificação, em graça e misericórdia. Que é isso que o Evangelho faz. Mas também o Evangelho tem outro poder. É onde eu não queria estar. É o poder de ouvir e não ter a vida transformada. Um coração duro, um coração de pedra. Que a Bíblia diz que quando um homem é promessa do Senhor, não é um pastor que está falando, foi uma promessa que estava estabelecida na antiga aliança. Eles vão receber o meu espírito, e nesse espírito vai vir um coração novo, um coração de carne, mas com a minha lei em seu coração. É impossível, meus irmãos, entenda. É por isso que a doutrina da salvação diz o seguinte: uma vez que Cristo salvou, salvo será para sempre. Porque uma vez um coração novo para sempre, meus irmãos. Então não tem como você dizer que quer o Senhor e daqui a pouco está no mundo fazendo as coisas perversas desse mundo. É impossível. Você pode passar por um momento de frieza, dificuldade espiritual. Todo mundo já passou por aqui, já passou por essas fases? Todo mundo. De querer ler Bíblia e não ter vontade, de querer orar e também não ter vontade. Às vezes a gente deu ouvido demais às pessoas, às vezes as situações que não era minha, eu agarrei e quem sofreu os danos foram eu. Fiquei mal e quando eu fiquei mal, quem sofreu foi o meu fator espiritual. E Deus ainda é misericordioso. Para você ver como Deus é bom e Deus é justo. Essa é a graça do Evangelho. E o verso 5 nos revela um ponto aqui muito importante: a hipocrisia. Pessoas que se acham justas demais. Toda errado, querendo estar certo. Meu irmão, quando acontecer uma situação, se você não tem a vida no altar, não opine. Fique calado na sua. Então, o texto bíblico diz, no verso 5, então o furor de Davi fez o quê? Se acendeu contra aquele homem. Ele pensou que Natan estava relatando a ele um grande problema do seu reinado. Olha, Davi, está tendo um grande problema no nosso reinado. Existia um homem rico e outro pobre, um tinha ovelha, outro tinha mais, aconteceu isso e isso. Davi pensou que era uma história real e não uma parábola falando das suas atitudes. Meu irmão, quando você está com a capa da hipocrisia, pode falar, pode alertar e você nunca vai dar ouvido. Quem já passou por isso? Quando você está errado, você fica cego, meu irmão. Pode falar, pode dizer, pode apontar, você vai se achar sempre na razão, porque o coração não está quebrantado. Mas tem um aspecto que nós vamos chegar lá e você vai ver. Preste atenção comigo. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, até o nome de Deus ele colocou, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Olha o julgamento de Davi, vamos matar esse homem, temos que matar ele, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez uma coisa dessa, porque não compadeceu. Então Natan disse a Davi: eis agora o ponto-chave. Esse homem é você. Olha o choque para Davi. Esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, e eu livrei das mãos de Saul, e lhe dei a casa do seu Senhor, e as mulheres do seu Senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Pode ver que o homem nunca está contente com o que tem. Deus disse: eu ainda dava mais a você, mas você preferiu pecar, pegar a mulher do próximo, matar o outro, do que me pedir. Quantas pessoas você se encontra e vê assim?
Preferem fazer tudo errado do que se ajoelhar e pedir ao Senhor. Vocês conhecem pessoas assim? Conheci inúmeras pessoas. Mesmo ouvindo o Evangelho, tem pessoas assim. Que está no campo da hipocrisia. E o que é isso, pastor? O que é campo da hipocrisia? É isso aqui. É de você ouvir tanto e achar que sempre está na razão. Gente, não é porque vocês fazem parte da igreja bíblica, não quer dizer que você está certo, que sua vida está correta. Eu fazer parte é uma coisa, eu viver é outra coisa. Ah, eu faço parte da igreja bíblica, show, e tua vida? É bíblica também? Que fazer parte de uma comunidade cristã é uma coisa. Amém? Você vir, ouvir o Evangelho, mas tua vida, como é que está? Por trás dessas portas. Como é que tu leva a tua vida? Tu é justo nas tuas ações? Tu é justo quando chega uma coisa na tua vida? Ontem eu estava conversando com minha família, saí do culto, fui conversar. Aconteceu uma situação inusitada. A conversa rolou. E tem povo no camarão. Eu falei, opa, eu tô aqui. Povo no camarão, né? Foi maravilhoso. Mas no coco, povo, camarão no coco, eu estou aqui. Aí tinha uns que estavam bebendo, então. Duas coisas aconteceram. Existe o engraçadinho. Sempre assim, engraçadinho, né? E tem assuntos de família que vão para a mesa. Essa é a melhor parte, é onde eu mais gosto. Primeiro, vou falar do engraçadinho. Você não pode estar aqui, não. Porque eu não posso. Qual é a base bíblica? Você me disse que eu não posso. Que base bíblica eu tenho para dizer o contrário. Jesus comia com os publicanos e com quem? A ponto dele ser chamado pelos homens de comilão e beberrão. E eles diziam que Jesus era assim. Mas Jesus era? Não. Jesus estava preocupado com o que iam falar sobre ele? Não. Onde você for, seja um ponto de luz. Aí, não, porque você é um homem religioso, eu não sou religioso, não. Sou cristão. E ele, não, você é um homem religioso. Eu fiz, de onde o senhor tirou isso? Ao senhor põe em mim um fardo que nem o senhor vive? O que o senhor está dizendo a mim, o que é para me fazer? O senhor é assim, cheio de cachaça na mente. Quem é o senhor para dar ordem a mim, para dizer a mim o que é para me fazer? Quem é o senhor? Que liberdade eu lhe dei para isso? O senhor nem tem humildade para perguntar, pode estar aqui ou não pode, meu irmão? Me explica aí. Mas eu vou lhe dar uma aula aqui grátis. Escuta só, meu amigo, todo mundo travou na hora. Deixa eu explicar a coisa, senhor. Existe o religioso e existe o cristão. Eu vou lhe mostrar as duas diferenças do. Sabe qual é o religioso? O religioso é aquele que não pode nada. Não pode uma calça, não pode um batom, não pode ir para a praia, não pode estar aqui no meio da família, não pode absolutamente nada. E eu já fui um dia, meu irmão, e não teve êxito nenhum. E agora, eu hoje sou um cristão. O cristão pode estar onde for, ele é um ponto de luz. Eu estou aqui com o senhor, qual foi o dia que o senhor viu um péssimo testemunho meu? Não, isso aí não, filho. Qual foi o dia que aqui eu conversei com alguém e dei um péssimo conselho? Não, isso aí não, jamais. Qual foi o dia que eu falei alguma coisa que feriu alguém de uma forma desnecessária? Não, isso aí não. Se o senhor está vendo, existe a diferença do religioso e existe a diferença do cristão. Quem nós somos nisso aí, né? Que já tem os crentes chatos. Ô, povo chato. Tem crente chato demais, meus irmãos. Crente muito chato. As pessoas precisam de Jesus. E só tem a nós para mostrar isso. Mas aí é que está. A nossa capacidade de estar em certo ambiente. Concorda comigo? A gente tem capacidade de estar naquele ambiente. E eu tenho, isso é graças a Deus, eu tenho muita capacidade. E passou-se nessa conversa, ele, agora eu entendi. Eu fui pronto, foi uma aula grátis, né? Eu não vou nem cobrar. E as pessoas riram e tal, porque eu tive que tirar de letra, né? Porque a gente tem que dar um bom testemunho, não é assim, não é assim. E passou-se o tempo, começou o negócio de família, briga de família, não sei o que eu fiz. Meu Jesus, onde está parando a conversa? Tem certas coisas que não adianta opinar, gente. Amém? Não adianta, não, é meu sangue. E aí que está o grande problema do meu sangue. Esse negócio de teu sangue vai botar você a perder, vai acabar com você. Você concorda comigo, gente? Ah, meu sangue, certo, é seu sangue, mas aquele seu sangue é justo? Amém, gente?
Só pergunta quem tem que fazer, que é bíblica. Não é eu, é Bíblia, gente. Tem que colocar na mesa. É justo? Não. Fala a verdade? Aí que não fala mesmo. É uma pessoa mentirosa, mentiroso. Não tem crédito nenhum naquele que fala. A gente não deve se matar por pessoas assim. A gente não deve se entregar por pessoas assim. Não perca sua paz, sua paciência, sua liberdade por pessoas que são mentirosas. São mentirosos, gente. Não cumprem com a verdade, não falam a verdade, não se comprometem com a verdade, e você morrendo, morra não. Daqui a pouco você está tomando remédio para dormir, remédio para pressão, pânico, ansiedade, não dorme. Gente, e o pior de tudo, né? Eu digo dizendo na mesa, eu fui um bocado de burro velho, barbado, dando dor de cabeça para a mãe. Olha aqui, né? Ai, não vou dormir. Eu olhei para a cara dele. Acredito não. Gente, é duro o que eu vou falar aqui agora, mas é uma verdade. Eu vou dar continuidade para que você entenda o que eu vou falar mais na frente, tá? Chegou um rapaz lá no box e disse: pastor, teve um rapaz que o irmão dele cheirou tanta cocaína que ficou devendo 180 mil. É pouco para você? 180 mil é pouco? É muita coisa ou não é muita coisa? Muita. Estou falando de 180 mil, é muito. Para a gente aqui, quando a gente fala 180 mil, é dinheiro demais. Que a gente consegue com o banco para passar, bem dizer, a vida toda pagando. Aí o rapaz é embarcado, saiu do emprego, o irmão saiu do emprego, pediu as contas, vendeu as 2 casas para pagar ao traficante. Aí, pastor, só fazia o que eu fiz, meu irmão? Toda escolha tem um efeito colateral. Você concorda comigo ou não concorda comigo? Infelizmente, meu irmão ia morrer. Porque primeiro minha família, depois os outros. Botaram no seu nariz, meu irmão, para cheirar, ou foi você que foi lá com sua mão e cheirou? Pastor, que frieza. Toda escolha tem efeito e é bíblico. Plantou? Leão, meu irmão. Se você puder fugir, fuja, vai embora, mas não posso fazer nada com você. Amém, gente? Amém. Se Deus, que é Deus, é Pai, permite que a gente colha, quem somos nós? Para não permitir que as outras pessoas colham também. Ai, frieza. Se você acha isso uma frieza e não uma justiça, o problema está em você. Amém, gente? Amém. Tem uma pessoa da minha família que está na minha situação. De fato é meu sonho. Sabe o que eu posso fazer por essa pessoa? Só orar. Joelho. Deus, se isso não fizer nada, eu não posso fazer. Gente, lembre-se, primeiro sua família. Amém? Primeiro, homem, primeiro sua esposa, depois seus filhos. Que eu não estou falando disso de uma forma humana, estou falando das escrituras sagradas. Eu digo direto às minhas filhas: no dia que vocês casarem, entendam uma coisa. A prioridade sua, minha filha, vai ser o seu marido. Pode perguntar a elas em secreto. Eu ensino isso, meu Deus, toda semana eu ensino isso. E não queira um homem que trate você menos do que eu trato sua mãe. Tem que ser assim. Porque família é família. Parente é parente, não é família. Eu disse, minha filha, vou dizer uma coisa pra você. Honre seu pai e sua mãe. Honrar é obedecer. Amém? Obedecer. Lembre de uma coisa. Quando você sair debaixo do meu teto, se casar, tiver seus filhos, prioridade sempre vai ser sua família. Eu vou ser apenas seu parente. Apenas isso. Não vou controlar a sua vida. Não vou fazer absolutamente nada. Se quiser um conselho eu posso lhe dar, mas se meter, dizer o que é para fazer. Saiu, que o bom Deus te ensine e que a vida te ensine. Se quiser um conselho de pai, estarei aqui à sua disposição. Não quer, posso fazer absolutamente nada. Amém, gente? E é assim, não pode ser diferente. Tá? O que a pessoa faz? Morre. Ai! Meu Deus do céu. A conversa rolou, não, é verdade, faço filho. Meu irmão, não é verdade, isso não é bíblico, meu irmão.
Se a gente fosse pelas escrituras, a gente estava tão em paz. Amém, gente? Está tão em paz. Se seguisse a escritura, está tão em paz. E eu disse uma coisa que eu sei que aí eu peguei pesado, né? Tive que pegar um pouco mais pesado, aí eu disse, e aí eu já uso já a parte pastoral, né? Gente, agora eu falo aqui como pastor, não como mais um amigo da família e povo que eu fiz. Pode prestar atenção, não são todas, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é uma regra. Amém, gente? Estou falando de contexto e situações que a gente consegue conviver. Pode prestar atenção. O filho que dá mais trabalho parece que é o filho que a mãe mais gosta. Estou mentindo, gente? Não, é a verdade. Parou assim. Um olhou para o outro porque é verdade. Porque aquele que não dá dor de cabeça nenhuma, parece que a mãe nem liga, porque parece que sabe se virar sozinho, né? Se vira só. Cuidado que eu tenho que tratar com o bebê. Ô, meu negócio de tamanho, um carro. Vem cá, meu filho. Não! A honra tem que ser dada àquele que dá honra, meu irmão. É o que é justo. Chegou um burro velho, quase do tamanho disso aqui, um cavalo assim, desse tamanho aqui, quase nessa caixa. A mãe, meu filho, você já comeu? Olha para isso. Olha, com filho, com mulher. Já comeu? Ei, meu irmão. Ei, dá não. Gente, não dá, gente. Por isso que a geração não vai para frente. Um burro velho, um cavalo, se vire, meu irmão. Um trabalho, faça alguma coisa. Não é? Vou matar um golpe d'água aqui para... Nós vivemos uma geração, gente, pelo amor de Deus. Não dá, gente. Não dá de verdade. Por isso que a vida de muitos não vão para frente. E o pior é que você fala essas pessoas, eu falei a essa pessoa, mostrei por A mais B, mas parece que tem uma cortina, né? Na venda desse povo, que não vê não. Ou melhor, só quer ver o que quer. Não é assim, não é? Infelizmente. E eu disse, homem, todo mundo está dizendo. Quem está falando, filho? Fulano, Cicrano, Beltrano, todo mundo está dizendo. Só ele que está certo, é? É assim ou não é assim? Vocês passam por isso? Quando você quer escancarar uma verdade na cara de alguém, você diz, mãe, todo mundo está falando que fulano é assim, fulano é assado, que fulano é assado. Todo mundo. Não fiz não. Tem vídeo. Então foi feito por IA. Que agora a desculpa é essa, é feito por IA, né? Tudo que acontece agora foi feito por IA. Foi não. Todo mundo viu. Não foi não. Tá bom, veja o que você quiser. E essas tais pessoas, elas não estão prontas para confessar os seus pecados e se arrepender deles. Não estão. Então são essas pessoas que infelizmente a nossa mão tem que ser como fez Pilatos, lava as minhas mãos. As mãos devem ser lavadas, gente. Por pessoas que não querem confessar e se arrepender, lave suas mãos e deixe a pessoa sofrer com suas escolhas. É doloroso, gente, é doloroso, mas é a verdade. Davi fez a escolha dele, você concorda comigo? Ele sabia que a lei dizia, não adulterarás. Ele sabia, ele era um dos guardiães também da lei, ele era rei de Israel. Mas o que foi que ele fez? Adulterou. Qual foi a consequência de Davi? Gente, a Bíblia diz que a espada não saiu do seu reinado. Não saiu, continuou ali no seu reinado, plenamente no seu reinado. O que mais chocou aquele homem foi que Deus cumpriu o que ele disse. Salmo 51, por favor. E eu vou encerrar lendo o texto. Como é triste, gente, como é triste. De verdade. Tá gravando, tá ao vivo, né? Gravação. Gente, também tá gravando.
Quando a gente conversa com as pessoas, diz que as pessoas não querem se arrepender. Chega uma vez com uma pessoa, eu vou abrir meu coração na casa da minha mãe. Cheguei lá, sentei na mesa, aí começou a namoro e eu... Não, pô, teu irmão, não sei o que eu fiz, não quero saber, meu. Não, é porque eu fiz, não quero saber. Eu vim aqui para lhe ver. Pronto. Enquanto só não parar com isso, você não pisa aqui no celular, certo? Pastor, gente, o problema é que não é seu, não é seu. Amém, gente? Amém. Parem de ficar feito trouxa, não é porque você é crente que você é besta. Amém? Sabe por quê? Porque tem pessoas que vale a pena você lutar. Tem pessoas que não valem a pena. Sempre tem gente trambiqueiro. O meu irmão é um trambiqueiro, que gosta de dar calota nos outros. Não honrou a palavra. Eu vou lutar com pessoas assim, gente, que nunca mostrou. Gente, quem quer paga. Concorda comigo? Paga de 20, de 10, de 50, de 100. Do jeito que dá, você paga. Porque a gente gosta de pagar, faz isso. Você concorda comigo, gente? Quando você vê pessoas que pega, não paga, faz não sei o que, pede emprestado, fica assim, é trambiqueiro. Aí eu vou lutar com pessoas assim? Eu mesmo, mãe, não. Zé aí, morra aí por esse menino, mas aí tô fora, viu? Eu vou orar pela senhora. É duro, as palavras são duras, gente. Eu digo a você, é duro, só para uma mãe. É muito duro, mas verdades precisam ser faladas. Porque nós precisamos ver as pessoas confessar os seus pecados e se arrepender. Enquanto isso não acontecer, meu irmão, não pode fazer nada por elas. E o melhor de tudo é quando você olha para esse contexto aqui de Davi, foi necessário Natan se levantar para ir repreender Davi. Quantas pessoas, eu e você, a gente se levanta para repreender uma pessoa e a pessoa não confessa seus pecados, não reconhece seus erros? Quantas vezes? Inúmeras. Você diz, ó, tá errado, tá errado, tá errado, a pessoa se cala e ainda fica com raiva. Então são pessoas que não querem mudança. Abra mão dessas pessoas e ponto final. Deixe seguir seus passos, sua vida e ponto final. Se uma pessoa não está pronta para ouvir, para ser repreendida e mudar os seus caminhos, meu irmão, também você não está pronto para me ajuda. Amém, gente? É duro, é difícil, mas são verdades bíblicas que estão aqui, que nos livram de muitas dores de cabeça. Davi, ele confessou seus pecados. Gente, eu sei que tem pessoas que você vai precisar dar indícios, soltar um indireto aqui, outro aqui, para ver se se liga, mas vai ter hora que você vai ter que dar um choque de realidade naquela pessoa. Foi como Davi. Natan veio, falou, fez uma parábola, daqui a pouco foi direto nele, é você, ele reconheceu, e pequei contra o Senhor e contra ti somente, porque ele não colocou a culpa em ninguém. Pessoas que estão verdadeiramente arrependidas, elas não põem a culpa em ninguém. Elas reconhecem seus erros. E diz, eu errei. Quem errou foi eu. Eu assumo meus erros. A culpa foi minha. 51. Compadece de mim, Senhor. Olha só, um homem que reconhece seus pecados diz isso. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdia. Deus é misericordioso, gente. E isso, gente, por mais que a gente seja duro com as pessoas, a gente mostra que Deus é misericordioso, mas Deus só age com essa misericórdia quando um coração, ele é o quê? Quebrantado. Amém, gente? Quando um coração reconhece que Deus, ele é misericordioso, reconhece os seus pecados, o que é que Deus faz? Deus vem com sua misericórdia. Mas quando a pessoa não quer, você vai fazer o quê? Me diga. Você não pode fazer nada, porque não depende de mim, de você, a transformação de outra pessoa. O nosso papel é apenas falar, mostrar e direcionar as pessoas. Se elas não querem, você vai fazer o quê? Nada. Só orar e entregar quem? A Deus. Está tudo certo. Lava-me completamente da minha culpa e purifica o meu pecado.
Pois eu conheço as minhas... Olha só, eu conheço as minhas transgressões, gente. Eis aqui um ponto de uma pessoa que é arrependida, ela conhece onde ela cometeu o erro. Quantas pessoas a gente conversa e a pessoa diz, onde foi que eu errei? Olha para isso. E eu estou errando aonde? Não é nada de mais não. Ai, Jesus. Meu Deus. E o meu pecado está diante de mim. Gente, às vezes a gente chega no nível de compreensão bíblica. Ano novo rolando, os fogos estourando. Só lá toca. Todo feliz ano novo, meu irmão. Deus te abençoe, que esse ano você se ajeite. Paga quem você deve, meu irmão, em nome de Jesus, senão não começa diferente. Estou errado? É complicado, meu irmão. Esse choro aí, meu irmão, toda escolha tem efeito colateral. Disse a você, não falei? Deus te abençoe, meu irmão. Feliz ano novo. Tá bom? Estou orando pela sua vida. No dia que você quiser mudança, alguma coisa me procure. Toda escolha tem efeito. Qual foi o efeito colateral da escolha de Davi? A espada não saiu do seu. O negócio foi tão sério que um irmão se apaixonou por Tamar, meu amigo. O irmão se fingiu de doente, dizendo, chama minha irmã Tamar, que eu quero aqui que ela cuide de mim. Foi o que ele fez? Se apaixonou pela irmã. Começou a espada não saiu do seu reinado. Foi o que ele fez? Estrupou a irmã. Amon sabe, disse, oxente, peraí que o negócio vai pegar fogo, vou matar aquele infeliz, é meu irmão, vai começar. Começou a briga entre irmãos. E Davi fez absolutamente nada. A espada não saiu do seu reinado. Não foi guerras, foi dentro da sua própria casa. As coisas começaram a desmantelar, foi tudo. Pecados não confessados, os efeitos colaterais são os piores possíveis. Por isso que eu digo, isso é muito sério. Errou, falhou, confesse. Confesse ao Senhor. Se ajoelhe, o Senhor, eu errei nisso. Diga ao Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mau aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E aqui entra um dos aspectos da doutrina da depravação total. No verso 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Vamos ficar de pé?